Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa já estar envolvendo os nossos corações depois dessa mensagem que a Sueli trouxe para a gente. E que a gente reflita. Não é por acaso que estamos aqui unidos. Não é por acaso que essa casa nos acolhe. Cada um de nós somos engrenagem dessa doutrina. Cada um de nós somos ferramentas que Jesus conta para que a gente possa fazer a diferença neste planeta, na nossa casa, na sociedade. Então, que o Mestre Jesus possa estar envolvendo a cada um de nós nesse momento, para que juntos a gente reflita e faça a diferença, onde quer que estejamos. Hoje, a mensagem que está para ser refletida hoje é o início do nosso Evangelho depois da introdução. É o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E Mateus, lá no capítulo 5, nos itens 17, 18 e 19, ele traz o esclarecimento que Jesus quer nos passar. E Jesus, como os outros profetas que vieram antes dele, trouxeram a mesma mensagem, o mesmo aviso, dizendo: eu não vim destruir a lei. Pois bem, e Mateus descreve, no versículo 18, o que Jesus nos passa. E diz assim, não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Não, eu não vim destruí-la, mas sim dar-lhe cumprimento. E tem eu falo que é meu amigo de cabeceira, tem um livro que chama Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que traz a interpretação do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. E Rigonati nos destrincha esse versículo para a gente assim. Em buscando no Evangelho dos humildes, que eu acabei de dizer, a lei a que Jesus se refere é a do Decálogo. Todos nós conhecemos essa lei, Como eu vim da Igreja Católica, e acredito que a grande maioria, então a gente conhece aí os 10 mandamentos. Então Jesus já disse, eu não vim mudar nada aí, não vim destruir o que os profetas trouxeram, mais especificamente Moisés. Os 10 mandamentos transmitidos por Moisés a toda a humanidade. Os profetas que vieram depois de Moisés chamaram continuamente a atenção do povo para essa observância dos 10 mandamentos. E naquela época, Jesus falava diretamente para o povo hebreu, o povo judeu. E assim, dentro da cultura judaica, Jesus não veio invalidar o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, ou o que disseram os profetas descrito lá na Torá. A gente sabe que a Torá é o livro dos judeus, e que significa lei. Essa Torá, esse livro, ele é composto por 5 capítulos. Os primeiros capítulos desse livro são descritos por Moisés, composto então aí pela Gênese, pelo Êxodo, pelo Levítico, Números e Deuteronômio. Essas 5 obras, que são os primeiros livros da Bíblia,
no Antigo Testamento, é chamado então de Pentateuco de Moisés. E esses primeiros livros da Torá são a base de toda a doutrina no judaísmo. Por isso, Jesus afirma que não veio destruir a lei, pois ele já estava falando para o povo judeu, mas dar-lhe cumprimento. Assim também, o Espiritismo não veio destruir ou combater religião nenhuma, mas veio ensinar-nos a viver de acordo com o Evangelho. E aí, no versículo 18, continua Jesus: porque em verdade vos afirmo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo seja cumprido. E por afirmar que da lei não se passará um único tio, sem que tudo seja cumprido, Jesus aí está se referindo ao progresso contínuo a que está sujeito o estudioso do Evangelho. Por isso, quando a gente começou aqui, eu afirmei, né, que a gente tenha o coração aberto, a mente aberta, para começar a entender, para buscar, para ter a curiosidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Né? Nós temos essa doutrina que é a base para todos nós. Ela nos explica os porquês de tantas dúvidas que a gente carrega durante tanto tempo na nossa existência. À medida que formos estudando e conhecendo o Evangelho, e principalmente nos esforçando por viver de conformidade com ele, a lei divina se gravará em nosso perispírito, ou seja, ali na nossa caixinha preta, né? A nossa consciência. E chegará um dia em que saberemos cumpri-la, sem exceção aí de nenhum i e nenhum tio. E continua Jesus, no versículo 19. Aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, o decálogo, né? E que ensinar assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então Jesus pede para a gente o quê? Né? Conhecer, exemplificar. Mas a gente precisa vivenciar para poder exemplificar os seus ensinamentos. Porque não adianta nada eu estar aqui bonitinha, fazendo palestra, e sair lá fora, chutar o cachorro, brigar com o marido, falar mal do vizinho. Então nós temos que ser a essência de tudo isso, pegar a essência de todos esses ensinamentos de Jesus e colocá-lo em prática, para conosco mesmo. Como quem diz, né? Quando você procura esse esforço em se melhorar, quando você acende a luz, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. Jesus nos adverte aqui da grande responsabilidade dos que ensinam. Se os seus ensinamentos não forem pautados pelo Evangelho, tremendas contas lhe serão tomadas, porque retardarão o progresso espiritual do mundo, e grandes recompensas aguardam os que ensinam os povos a se encaminharem para Deus. Então vocês percebam, quando eu disse aqui que todos nós somos uma engrenagem nesse relógio imenso, que é o nosso planeta, somos pecinhas importantes, e cabe a cada um de nós fazer o pouquinho que nos cabe.
Notemos, entretanto, que não é só ensinar, é preciso ensinar e praticar o que se ensina. Nunca desmentir com atos o que se prega com as palavras. E quantas vezes a gente se pega, né, com os nossos próprios atos, desmentindo o que a gente fala. E é por isso que a espiritualidade nos diz sempre: não siga o homem, mas siga os ensinamentos de Jesus. Porque todos nós somos falíveis, todos nós somos falhos. Estamos nos esforçando em se melhorar. Mas até isso, tem muito degrau ainda, né? O importante é que a gente comece. Comece tropeçando, comece caindo. Mas nós temos a espiritualidade amiga, nós temos irmãos queridos que estão sempre a nos auxiliar, a se reerguer e, aprendendo com o erro, nós vamos nos melhorando. Moisés vem com a grande responsabilidade de conduzir o povo hebreu, que depois de tantos anos de escravidão é liberto. E como ensinar ou orientar quem sempre viveu no cativeiro? Teve que guiá-los por 40 anos em busca da terra prometida. Nesse tempo, Moisés teve que ensinar com as leis enviadas por Deus, nas famosas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Eram leis que precisavam intimidar um povo de espírito primitivo, que ainda precisava acreditar naquele Deus punitivo, naquele Deus vingativo. Essas leis, as 10, foram 2, que é amar a Deus acima de tudo e honrar o vosso pai e a vossa mãe. Todas as outras, ela começa com não. Não matar, não roubar, não cobiçar o que é do outro. Vocês já perceberam? Naquela época precisava do não. Porque esses espíritos, eles queriam, é como a gente soltar um passarinho, né, que sempre foi criado numa gaiola. Se você solta ele, o que acontece? Ele se perde, ele não sabe se alimentar sozinho. Por quê? Porque ele anseia a liberdade, ele quer conhecer. Assim era o povo na época de Moisés, né? Mesmo com essas leis, muito teve Moisés que ensinar e principalmente praticar. E quando ele chega ali perto da terra prometida, ele não adentra. Ele leva o povo até a terra sagrada, mas ele não adentra a terra prometida, pois ele próprio descumpriu um dos mandamentos, quando mata então aí um soldado egípcio na fuga com seu povo. Então, ele ensinou, mas ele vivenciou, porque ele não ia mudar a lei de Deus. Não é porque eu sou o escolhido de Deus que eu vou. As circunstâncias ali, ele acabou tirando a vida de um soldado e ele precisava exemplificar esse povo. E ele chega às portas da cidade, o povo adentra, mas ele fica do lado de fora. E acaba ali sua vida, né, sua missão. Então vocês veem que ele foi o professor, mas também vivenciou. Depois de Moisés, entra Jesus em nossas vidas, que vem com a missão também de cumprir, desenvolvê-la, ou seja, desenvolvê-la ao grau do adiantamento dos homens, e transforma a maneira de ver o decálogo, onde
já nos apresenta o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, contida também aí nos 10 mandamentos. Porque o que Jesus fez? Se vocês prestarem atenção, o decálogo, mesmo com os nãos, Moisés quis dizer, ó, você não deseja o outro aquilo que você não quer para você. Pura e simplesmente. Não quis dizer nada além disso. E Jesus, então, já que o povo primitivo, ou nós, né, vamos nos colocar lá no tempo, não entendemos a mensagem de Moisés, então Jesus falou, tá, eu vou simplificar para vocês. Eu vou pegar os 10 mandamentos e vou mudá-los, vou deixar só 2 ali para vocês. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não quer dizer a mesma coisa que Moisés disse? Que os profetas antes de Moisés nos trouxe? Porque se eu não matar, eu também não quero que ninguém me mate, estou certo? Se eu não quero adulterar, não quero enganar, se eu não quero ser enganado, eu também não vou enganar. Aí Jesus ainda deixou mais fácil para a gente, né? Falou, não, peraí, vamos deixar só 2, está difícil, vamos deixar 2 aí, para ver se o negócio anda, né? Pois bem, Jesus as modificou sem alterar sua essência. Combateu aí também, constantemente, o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo, então, os mandamentos a essas palavras que eu acabei de citar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se amamos a todos, como a nós mesmos, estaremos desejando o que para o nosso próximo? Lembremos sempre de nos perguntar, o que eu estou desejando para o próximo? Porque a gente conhece a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E nós estamos inseridos nessas leis imutáveis. Se essa atitude se fosse para a minha pessoa, como me sentiria? Colocarmos-nos sempre na posição do outro é sempre a melhor opção para sabermos se agimos bem. O que não me faz bem, com certeza, também não fará ao meu próximo. Jesus, como Moisés, nos ensinou e exemplificou, e mesmo nos revelando segredos que estavam ocultos desde o princípio da humanidade, aliás, desde o princípio da criação. Como que a gente entende tudo isso? Não entendemos, né, gente? Fala a verdade, quantas e quantas vezes a gente abre o Evangelho, lê um trecho ali e você fala, meu Deus, o que a espiritualidade quer me dizer com isso? Mas ele, Jesus, pacientemente, ainda nos deixou claro. Olha aqui, ó. Eu estou revelando essas coisas para vocês. Mas se não for o suficiente ainda, no futuro eu vou lhes enviar um outro Consolador prometido. Lá vem Jesus, né? Passar a mão de novo, né, gente? Peraí, vamos lá, ó. Moisés veio, não adiantou, eu vim, também não deu muito certo. Não desanime, não. Eu vou enviar mais um Consolador prometido para vocês. E tem um trecho na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro item, objetivo desta obra, que diz assim, ela faz uma referência a todos nós. Ela começa assim, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, e dos autores sagrados em geral, não são claros. Muitos mesmos não parecem
irracionais. Nos parecem irracionais. Senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como já se convenceram aqueles que estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão mais tarde todos aqueles que buscarem, então, se aprofundar no conhecimento dessa obra. Quantas vezes a gente se debruça, algumas vezes sobre alguns textos, do Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, que a gente fala, né, já vem bem mastigado, né? Vem um trecho do Evangelho e aí a espiritualidade destrincha aquele trecho para a gente, logo a seguir. Algumas vezes nos parecem enigmáticas, não é verdade? Quantas e quantas vezes você abre e fala, meu Deus. Imaginarmos, então, pegarmos textos fracos, como, por exemplo, lá o Antigo Testamento. Vamos pegar lá só os cinco livros de Moisés. A Gênese, o Êxodo, o Levítico, os Números e Deuteronômio. São esses, para quem não tem esse hábito, só esses 5, para quem não tem o hábito de estudar, de refletir, porque assim, estudar, gente, não é abrir o livro e a gente ler e fechar, não, a gente tem que entender. Nós temos um estudo que acontece na sexta-feira e a gente está aprendendo muito, você conversar com o texto. Então, não é você abrir um livro, ler ali e achar que entendeu. Converse com aquele texto, converse com aquela frase se você acha difícil. E é muito importante, porque quando você começa a conversar, o próprio Evangelho muda de figura para a gente. Aí você fala, nossa, olha, eu não tinha entendido que era desse lado, por esse lado. Pois bem, eles ficam incompreensíveis se você só abre e lê. Entramos então aí num labirinto e fica difícil achar qual o sentido daquilo. E entra Kardec e nos diz, a dizer novamente, como é que a gente entende essas passagens. É mais uma vez essa chave, e mais uma vez essa chave nos é apresentada. Ela encontra-se integralmente nessa doutrina que nos acolhe, no Espiritismo. Como já puderam se convencer disso, as pessoas que o estudaram a sério e reconheceram mais tarde tantos outros, que também buscam, assim como Kardec, lá no início das mesas girantes, Kardec foi convidada a assistir uma dessas apresentações, e lógico, ele falou, não, aí tem alguma coisa a mais, mas eu preciso que me provem que isso não é influência de algo a mais. Até que ele foi buscar, ele estudou, ele pesquisou e encontrou a chave. A doutrina espírita nos oferece essa chave. Basta a gente pegar e virá-la para abrir aí o nosso conhecimento. O Espiritismo encontra-se por toda parte na antiguidade, em todas as épocas da humanidade, por toda parte se encontram seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, também derrama luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. O que é a lei da natureza, senão uma lei imutável de Deus? A lei do Antigo Testamento está então personificada em Moisés. A do Novo Testamento
está personificada em Jesus. E o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, ela não está personificada em nenhum indivíduo, porque ela é um produto dos ensinamentos dos Espíritos, que são vozes do céu. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo. E quando se perguntava para Chico Xavier o que era o Espiritismo, sabe o que ele respondia? É Jesus de novo no meio do povo. Depois de relembrarmos, então, o que o Mestre nos disse, que não veio destruir a lei, e nos deixando o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e como estamos em constante aprendizado, graças às oportunidades da reencarnação, chegamos à época de formarmos, então, alianças. E hoje eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele falava, o que é a aliança, né? A aliança é a união do casal, é a união dos noivos. Assim aconteceu também a união da ciência com a religião, que são muito importantes no progresso de todo o planeta. Essas duas, elas formam então as alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião as leis do mundo moral. Depois de muitos desencontros, ambos compreenderam que tinham o mesmo princípio, que é Deus, e que não podem se contradizer. Entenderam assim que Deus não pode querer destruir sua obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideia dá-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito, de onde nasceram as incredulidades, a intolerância. Assim, pouco a pouco, a ciência vai deixando de ser exclusivamente materialista, começando a inteirar-se do elemento espiritual. E a religião começa a entender que, além do espiritual, existe a lei orgânica e imutável da matéria. Então, quando os dois compreendem, aí a gente começa a entender, né? Olha, Moisés, né? Foi lá e abriu o Mar Vermelho. Quanto tempo a gente acreditou nisso? Quantas e quantas vezes? Só que a gente esquece que Moisés foi enviado por Deus. Mas não era só porque ele era enviado por Deus que ele abriu o Mar Vermelho. Ele foi criado pelos faraós. Ele era um soldado. Ele conhecia as marés altas, as marés baixas, os fenômenos lá das 7 pragas ali, os gafanhotos. Ele conhecia o processo da natureza. E tem um tempinho já eu assisti aquele National Geographic e um documentário falando por que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Ele sabia que a maré estava baixa. E os escravos, eles estavam todos a pé. Então eles conseguiram passar
porque a maré estava abaixo, eles passaram, porque ali embaixo tinha lodo, um resto de planta, não sei o quê. E os soldados egípcios, eles estavam perseguindo o povo como? De bigas, né? Aquelas carruagens e tal. E o que aconteceu? Vai se passar um cavalo com roda, gente, afundaram. Isso está num documentário, eu achei muito interessante. Então vocês veem que não é só porque Moisés foi o enviado de Deus, tinha sua moral sim, tanto é que ele recebeu os 10 mandamentos, mas ele também tinha o lado material, do estudo, do trabalho, do conhecimento militar. E Jesus também, então ele não destruiu a lei, ele não foi lá e abriu, Moisés não foi lá e abriu o Mar Vermelho, ele conhecia as leis da natureza, assim como Jesus. Um dos milagres que a religião ainda, ou não sei se ainda, né, mas ao meu tempo, quando eu era católica, afirmava, né, que Jesus ressuscitou Lázaro. Você acha que quando Jesus vem dizendo que não vai destruir a lei de Deus imutável, aí ele vai lá e ressuscita um morto? Nada a ver, né? Todos nós sabemos que Lázaro estava ali num processo de catalepsia, que estava ali já se decompondo, mas ele ainda tinha o fluido vital. E Jesus, pela sua moralidade, sabia disso. E ele ordena, porque também é filho do Pai. Lázaro, levanta-te. E tantos outros milagres que a religião apontava. Então a gente perguntava, mas por quê? Não, é milagre. Aí o doutrina espírita também fala, não, tem um porquê. Tudo tem um porquê. Bom, então a gente vê aí que Jesus e Moisés, eles não violaram as leis de Deus. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo vem sendo vencido. Pois, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás com suas discussões vazias. Ficarão assim até que sejam arrastados pelo movimento geral da perfeição. Nós sabemos, nós estamos em constante evolução. E todos nós só temos, como se diz aqui, né? Não existe fatalidade, mas a única fatalidade que buscamos no Espiritismo é a fatalidade do progresso, da perfeição. E não adianta eu cruzar os braços e falar, não, ó, eu tenho mais não sei quantas encarnações, vamos deixar para a próxima. Não tem mais esse tempo, gente. Nós estamos chamados, agora, a cada instante, para buscar esse nosso esforço. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela trará, nas relações sociais, inevitavelmente modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão, aí sim, nos desígnios de Deus e resultam da lei de progresso, que é uma lei de Deus. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer o conhecer. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, traz o germe da mais ampla moral cristã. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez
que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. A lei dos mundos é a lei do progresso moral. Então, gente, com esse evangelho, a gente tem que perceber que a lei de Deus, soberanamente bom e justo, ela é imutável. Por mais que a gente tente transformar, a moça do caixa lá na padaria me deu troco a mais, deixa quieto, o problema é dela. Nós vamos responder por isso. Nós vamos responder pelo nosso pensamento maledicente. Nós vamos responder pelas vendas nos olhos que a gente coloca quando passa uma pessoa necessitada do nosso lado. E não digo só materialmente, às vezes que é só um abraço, um bom dia, uma boa tarde. Nós vamos responder. Porque a lei de Deus, ela é imutável, ela quer para todos nós o amor, a paz de consciência. E ele só pede uma coisinha para a gente, mínima, o nosso esforço de pegar ali o cisel e pegar aquela pedra bruta que somos todos nós e ter a coragem de se lapidar. Vai doer? Vai, com certeza. Mas saber que ali dentro dessa pedra bruta tem um ser perfeito, criação divina, que possui o amor, que possui a luz, para poder iluminar todos aqueles que ainda não têm essa força. E se aqui estamos, se fomos convocados, se buscamos a doutrina, é porque nós somos esse cisel, é porque nós somos essa luz. Então façamos brilhar a nossa luz para auxiliar todos aqueles que nos acompanham nessa jornada. Lembrando sempre que nem Moisés, que nenhum dos antigos profetas, que nem Jesus, que nem a doutrina espírita, veio destruir aquilo que Deus planejou. Embora a gente às vezes ache, nossa, mas a casa está muito bagunçada, né? Está uma coisa, está um caos. Ele sabe de todas as coisas. Quem precisa entender o que está acontecendo, como foi dito ali no objetivo da obra, lá no início do Evangelho, somos nós. Que precisamos entender o porquê de tudo isso. E qual a importância de cada um de nós dentro desse contexto. Então receba o meu abraço, o abraço da nossa Federação Espírita, no nome do Pérez, nosso presidente. Que a luz do Mestre Jesus norteie os nossos caminhos, as nossas atitudes e as nossas reflexões. Muito obrigado, fiquem com Deus.